Eu vou te provar, com base em números, quais são os melhores times para você escalar na rodada 28 do Cartola. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo da rodada 28 do Cartola FC 2022. Uma rodada um pouco diferente, que vai fechar na terça-feira. O primeiro jogo do São Paulo aqui da rodada 28 não vale para a rodada, então vai começar a partir da terça aí com Santos e Atlético Paranaense. Bom, vamos lá, começando falando da última rodada que passou, né? Faz um tempinho que eu não apareço com vídeo. Na última rodada a gente fez 51,17, como eu vou mostrar para vocês aqui. Acho que foi um desempenho interessante, foi acima da média. A média dos cartoleiros ficou em 43,27, como vocês podem ver aí. O Tiquinho Soares foi nossa grande aposta e ele foi muito bem na rodada. Fez gol, né, como a gente tinha previsto. Quem decepcionou foi o Pedro, que foi nosso capitão. O Flamengo acabou não indo muito bem, né? E também o que a gente apostou no Rubens, do Atlético Mineiro, ele não fez tantos desarmes. Mas outra aposta interessante foi o Juninho Capixaba, que mandou muito bem. Falando um pouco das nossas ligas aqui, né? Na nossa liga mata-mata, que começou agora, passaram agora, a gente tá com 16 jogadores, e eu, infelizmente, fui eliminado aí. Acabei enfrentando o Fogo Textor. O cara escalou metade do time do Botafogo e fez mais de 90 pontos, aí não deu pra gente, né? Mas enfim, a disputa segue aí, tô mostrando aqui os classificados. O pessoal foi muito bem e passou, e vamos ver quem vai conseguir ganhar essa liga, né? Falando da nossa liga de segundo turno aí, né? Vou mostrar aqui para vocês os 3 primeiros do turno, que eu sempre faço, né? Para dar uma valorizada aí nos inscritos, né? Lembrando que a liga é só dos inscritos aqui. Então, o Sem Pressão, 599 está liderando. Cadê o Messi para escalar? Tá uma disputa apertada aí, tá em segundo. E o BSL no limite, o Bruno aí tá sempre nas nossas lives. Também 580 pontos, está muito bem. Bom, e para falar dessa rodada aqui, para a gente começar, eu gosto muito de falar dos confrontos, né? Por que eu gosto de falar dos confrontos? A gente vê quais são os times mais favoritos, o time que tem maior potencial de SG, maior potencial de ataque, e aí a gente consegue escalar melhor nossa defesa e nosso ataque, né, nosso meio de campo e ataque. Por isso, eu vou, nesse vídeo aqui, te contar quais são os melhores SGs e os melhores ataques também, tá? Então, fica até o final para você conseguir conferir isso. E já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Na terça-feira, fechamento de mercado, a gente vai ter nossa live aí. Deve começar ali 6, 7 horas. Então a gente vai conseguir ter todas as notícias, vai escalar nosso time final também. Então se inscreve para não perder nossa live. Amanhã a gente deve soltar o nosso vídeo de dicas posição por posição. Então bastante conteúdo aí para vocês, né? E bora lá falar dos confrontos da rodada. São Paulo e Avaí estão jogando agora, inclusive, tá 0-0 o jogo. Estão jogando aqui no momento que eu estou gravando o vídeo, né? A gente tem os outros confrontos da rodada que eu vou mostrar para vocês. Mas enfim, para falar dos favoritos, que eu acho muito interessante aqui, ó, estou mostrando os confrontos rapidamente para vocês aqui. Eu gosto de olhar muito as estatísticas. E para isso, eu vou mostrar para vocês esse site muito interessante aqui, de uma faculdade da UFMG, Federal de Minas Gerais, né? Eles fazem uma análise de futebol com estatística que eu acho muito interessante, vou mostrar para vocês. Bom, para mostrar os maiores favoritos, vou trazer aqui para vocês as tabelas de probabilidade. Olha aí, os times mais favoritos para a rodada são: primeiro, Fluminense aqui, ó, 60% de chance de vitória. Em segundo lugar, o Internacional com 46,90. Acho que muita gente não está pensando aí muito no Internacional. Em terceiro, Corinthians, 40,80. Mas claro que a gente precisa qualificar essas informações aqui e por isso vou mostrar uma outra tabela que eu acho interessante. Eu gosto sempre de analisar o mando de jogo, né? E aqui a gente tem a classificação com mandante. Se a gente pegar os times que estão aqui em primeiro lugar, primeiro é o Palmeiras, mas não joga como mandante na rodada, né? O Palmeiras é visitante nessa rodada. O Fluminense é mandante. O Internacional é mandante contra o Bragantino. E o Corinthians é mandante contra o Atlético Goianiense. Se a gente pegar aqui a tabela dos visitantes, a classificação dos visitantes, vocês vão ver que os times que estão pior são justamente o adversário desses times. Então a gente tem Fluminense e Juventude, o Juventude está aqui embaixo. Corinthians, Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense está aqui embaixo. Internacional e Bragantino, o Bragantino está aqui embaixo. A gente tem o Avaí, também está muito mal como visitante, mas infelizmente não vai valer o jogo para a rodada, né? E o Curitiba, que joga como mandante nessa rodada, é o pior visitante da rodada, né? Então, os 3 maiores favoritos, realmente, olhando tanto os dados de mandante e visitante, como olhando as probabilidades, são esses 3.
Então, vou passar alguns outros dados interessantes para vocês verem como esses times são os mais favoritos, né? É... Então, ó, falando do Fluminense e Juventude. O Fluminense, nos últimos 5 jogos jogando como mandante, tem 11 gols marcados. Enfrenta o Juventude, que nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu os 5 e tomou 12 gols. Então, claro, eu sei que vocês já estão pensando em escalar o Cano aí, e claro, vamos ter que ter peça ofensiva, vamos ter peça no meio de campo. Arias pode ser um nome interessante, quem sabe um Ganso aí para se diferenciar, né? Matheus Martins, quem sabe? Peças ofensivas do Fluminense são interessantes. O jogo do Corinthians aqui, o Corinthians é um time que tem um potencial defensivo melhor, é um time que segura mais SGs, né? Tem a defesa como seu ponto forte. E o Atlético Goianiense, nos últimos 5 jogos dele como visitante, fez apenas 3 gols. Então, o Corinthians eu acho que tem um potencial ofensivo, claro, e o Yuri Alberto, eu sei que vocês estão pensando, mas o potencial de SG defensivo é excelente para a rodada. E aí, claro, nomes como Cássio, Gil, já que o Balbuena não vai para o jogo, né? Podem ser nomes interessantes aí, Fagner, talvez peças defensivas do Corinthians. E finalmente, o Internacional tá mais aqui para baixo. Eu acho que é um nome que muita gente, um time que muita gente não vai estar pensando, mas é sim um dos maiores favoritos para a rodada. Nos últimos jogos do Internacional, ele tem 14 gols marcados nos últimos 5 jogos como mandante, então é um time que está muito bem ofensivamente. E nos últimos 4 jogos do Internacional, ele não sofreu nenhum gol, foram 4 SGs. E o Bragantino está numa fase bem ruim. Vou mostrar aqui para vocês, nessa tabela também da UFMG, que eu acho interessante, sequência de derrota, sequência de 100 vitórias, na verdade. O Bragantino, como vocês vão ver aqui, tá a 7 jogos sem ganhar. Então tá vivendo uma fase muito ruim, inclusive o Maurício Barbieri tá pressionado, né? Então acho que vale a pena escalar jogadores do Internacional também. Então, claro, alemão e na defesa, gosto muito do René também. É um cara que tá com uma regularidade interessante, que eu acho que tem um potencial bom para a rodada. Aqui, mostrando para vocês, Bragantino, inclusive os 3 times aqui, ó, Juventude, Bragantino e Atlético Goianiense, são os 3 que estão com uma sequência pior aí, sem vencer, né? Então, enfim, os 3 melhores times, os 3 mais favoritos, provado aqui para vocês com dados, são Corinthians, Fluminense e Internacional. E falei do potencial ofensivo e defensivo. O terceiro time que está com o melhor potencial aqui para a rodada, com maior chance de vitória, vocês vão ver aqui, é o Palmeiras. 31,97% de chance de vitória, 11 só para o Galo e 57. Mas aí que eu acho importante a gente fazer a qualificação, não é só olhar os números, tá? O Palmeiras vai vir muito desfalcado para esse jogo. O Abel Ferreira não vai estar no banco, está suspenso, né? Os 3 volantes do Palmeiras, Zé Rafael, Gabriel Menino e Danilo, os 3 estão suspensos também. Então o Palmeiras vai ter que vir com um time alternativo. Vai estar sem o Gustavo Gomes, provavelmente está convocado. O Everton também está convocado. Então o Palmeiras vai vir um time bem mexido. E por isso eu acho que esse favoritismo não é tão grande assim do Palmeiras. Claro que o Scarpa pode ser um nome interessante, aí pensando na regularidade, né? Mas vocês veem que o potencial de empate aqui é o maior para a rodada, tá? Entre Palmeiras e Atlético Mineiro. São times que vêm empatando. Os últimos 6 confrontos de Palmeiras e Atlético Mineiro foram 6 empates. Então, acho que o empate é o placar mais provável para essa rodada, tá? Outro dado que também engana aqui um pouco é Fortaleza e Flamengo. Nos últimos 3 jogos do Fortaleza, ele tomou gol nos 3 jogos, tá? Tomou gol, inclusive, do Juventude na última rodada. Mas o Flamengo é outro time que vem muito mexido para essa rodada. Então, ó, Everton Ribeiro não vai para o jogo, está convocado. O Pedro também está convocado, não deve jogar contra o Fortaleza. Cebolinha e Marinho estão suspensos. Então, tanto ataque titular como ataque reserva tá fora do jogo, né? O Arrasca não deve ir para o jogo. Vai ficar só no Gabigol ali. Então, eu acho que o Fortaleza é favorito, sim, para essa rodada. Até tá apontando aqui a tabela da UFMG. E eu acho que o Fortaleza tem um potencial de SG legal para a rodada, tá? Inclusive, o Ninho Capixaba, que tá com uma recorrência muito grande, uma média básica muito legal, é um nome ótimo para vocês escalarem, tá bom? E aí, outro confronto que eu acho bastante interessante para a rodada é Cuiabá e América Mineiro. Vou mostrar uma outra tabela para vocês aqui. O América Mineiro, se a gente pegar a classificação do retorno, o América Mineiro melhorou muito o desempenho dele. O América Mineiro é o terceiro melhor time no retorno, tem 18 pontos aqui, mesma pontuação do Palmeiras. Vem de uma sequência boa sem perder aí, se eu não me engano, são 9 jogos. E até agora, o América Mineiro no segundo turno tomou apenas 3 gols. É a melhor defesa dos times do segundo turno, tá? Então, o América Mineiro é um nome interessante. E aí, o Cuiabá é um time que, assim, não tá muito bem no campeonato, tá na zona de rebaixamento, inclusive, mas jogando como mandante, o Cuiabá é um time que faz poucos gols e toma poucos gols, né? Eu sempre falo daquele dado que o Cuiabá jogando em casa, em nenhum jogo,
o confronto agregado, né, gols marcados e gols sofridos, passou de 2 gols, tá? Então, eu acho que Cuiabá e América Mineiro tem tudo para ser um jogo de poucos gols, e acho que SG dos dois lados são interessantes. Então, Joaquim, Matheus Cavicchioli são nomes interessantes para a rodada, tá bom? E aí, completando aqui os jogos da rodada, que eu já falei de quase todos aqui, a gente tem Santos e Atlético Paranaense. Eu peguei um pouco dos dados aqui de Santos e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá bem constante, empatou com 2 times da zona de rebaixamento, empatou com o Avaí, empatou com o Cuiabá jogando em casa, e o Santos, fora tá muito mal, mas em casa, o Santos é um time que vai bem. Os dados do Santos nas últimas 5 rodadas são 3 SGs e 7 gols marcados, né? Então acho que João Paulo é um nome interessante, Marcos Leonardo também, tá? Acho que o Santos é favorito. Descendo aqui mais, Curitiba e Ceará acho que fazem um jogo bem interessante aí, bem igualado. Se a gente olhar nas estatísticas da UFMG, tá quase que um número igual de porcentagem de vitória para cada lado e de empate também. Acho que o Curitiba é um pouquinho favorito pela questão do mando de campo, né? O Curitiba é forte jogando lá no Couto Pereira. E a gente tem Goiás e Botafogo. Se o Pedro Raul jogasse, o Goiás tinha o melhor potencial ofensivo, acho, para a rodada. Era lei do ex, inclusive, contra o Botafogo, mas o Pedro Raul tá suspenso, né? Então acho que também torna um jogo bem equilibrado aqui. O Goiás está numa sequência boa, sem perder. O Botafogo se recuperou bastante aí no segundo turno, principalmente com a estreia do Tiquinho Soares, né? É um jogador europeu, jogou no Porto, então acho que torna um jogo mais equilibrado. Enfim, passei por todos os confrontos e como eu tinha prometido para vocês, vou falar os 5 melhores ataques e os 5 melhores SGs em ordem, tá? Os 5 melhores ataques para mim são, primeiro, Fluminense aqui. Será que a gente vai fazer o L? Já adianto que vai ter o Cano aí no nosso time. Segundo, Internacional, acho que com um potencial ofensivo muito grande. E Corinthians, os 3 melhores times para a rodada. Os outros 2 em sequência, acho que o Santos tem um potencial ofensivo bem legal para a rodada. E eu acho que outro potencial ofensivo para a rodada interessante é o do Curitiba, tá? Acho que pode ser um nome interessante aqui de escalar. E os 5 melhores SGs, também em ordem, acho que o primeiro deles é o Internacional. Acho que é um SG ousado que ninguém vai estar pensando aí, então é um nome interessante, um time interessante para a rodada de SG. 4 jogos sem tomar nenhum gol. Depois, o Corinthians tem um potencial de SG bem legal e o Fluminense, nessa ordem. E aí outros times com potencial de SG interessante. Fortaleza, e aí o confronto, Cuiabá e América Mineiro também bem interessante. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Como eu falei para vocês, a gente vai escalar o nosso time aqui para a rodada na nossa live, mas a gente vai ter o nosso vídeo de dicas posição por posição, tá bom? Então, desejo desde já uma boa rodada para vocês, uma boa sorte, tamo junto, até a próxima, falou!